E já são mais de 11 mil pessoas, muito mais, né, 13 mil aí, mortas pelo coronavírus no Brasil. E nos casos de suspeita ou confirmação de morte por Covid-19, a recomendação do Ministério da Saúde é não velar o corpo. Se mesmo assim a família decidir pela cerimônia, deve manter uma urna fechada, a urna fechada em local aberto ou ventilado, respeitando a distância mínima de pelo menos 2 metros, bem como outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória em um enterro com um número máximo de 10 pessoas. Na cidade de São Paulo, o velório de quem morreu por sintomas respiratórios pode durar 10 minutos e, por outras causas, no máximo 1 hora. Mas muitos nem imaginam a falta imensa que faz um velório longo, com muitas pessoas queridas, antes da cerimônia da cremação, ou um enterro de quem amamos. Aquele choro partilhado, seguido de abraço, uma piada deslocada, um riso, histórias conhecidas e desconhecidas, seguidos de mais choro, também são importantes. As muitas horas de partilha do luto em velórios e funerais são tristes, mas são importantes, Edson? Olha, é de extrema importância em 2 aspectos, inclusive. Nós temos que separar aqui, né, quem está indo, quem está partindo e quem está ficando. Esse culto, né, essa cultuação que você vai fazer das despedidas, do preparo, né, da adequação à nova realidade. Então, ambos precisam, quer dizer, quem está indo e quem está ficando. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: o momento da partida, ele é um momento que ele é inusitado, né, para quem está indo, às vezes, a não ser que você tenha tido tempo de se preparar. Tem mortes e mortes, né? Então, por exemplo, quem morre de repente, tá, tem uma determinada situação, quem morre tendo ali... Eu estou querendo dizer o seguinte: às vezes a pessoa está internada, né, e ela vai passando um tempo no hospital, então ela vai tendo tempo de, teoricamente, se preparar para o que possa vir a acontecer, assim como os familiares também. Chega em situações que tem familiares que às vezes pede até para que aconteça, para a pessoa poder descansar, né? Parece absurdo isso que eu estou dizendo, mas chega uma hora que tem familiares que pedem, pelo amor de Deus, né, que levem o que Deus, né, faça o melhor por aquele seu parente que está ali, porque é um sofrimento muito grande. Então são pessoas que teoricamente, tá, gente, têm melhores condições de se preparar para a morte. Quando acontece num caso que nem esse que nós estamos vivenciando agora, onde a pessoa rapidamente acontece, ela é internada e rapidamente ela vem a óbito e ainda não consegue sequer, né, ter a presença talvez adequada dos parentes, o caixão é lacrado, não tem... Puxa, é uma situação muito inusitada para quem está partindo, que ela teoricamente não tem um preparo adequado, e mais inusitada ainda para quem está ficando, porque quem está ficando vai ficar numa situação de ficar, sabe, sem ter certeza do que aconteceu, como é que está o parente, como é que não está, se ele se adaptou, se não se adaptou, se ele se adequou à situação ou não, se ele está sofrendo ou não. Então, cria para o espírito que está indo uma situação de desconforto muito grande e cria para as pessoas que estão ficando uma situação de desconforto muito grande. E o pensamento nessa questão aí, ele é de extrema importância para criar esses elos, né? Então, às vezes, essa pessoa pode, por exemplo, não conseguir se desprender. Eu estou falando pode, não quer dizer que vai acontecer, porque cada caso é um caso. Mas há uma grande chance aí de você não ter as devidas despedidas adequadas, né, de não ter os devidos cortes desses laços emocionais adequados. Isso traz sofrimento para quem fica e para quem vai. Daisy? É verdade. Assim embaixo, Edson. Tem muita coisa, né, a respeito desse desenlace, os espíritos que estão partindo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, se eles sentem saudades assim como nós. Então, eles são sensíveis, sim, como era quando encarnado. Nós desencarnamos, nós só mudamos de estado físico para o estado espiritual. Nós continuamos a mesma coisa. Se a pessoa é briguenta, ela continua briguenta, eu não quero morrer.
Se a pessoa é mais espiritualizada, já vai sentindo tal, mas agora, onde há um surto assim mundial, onde realmente é muito rápido isso, dá tempo do espírito se acomodar nessa situação para um espírito que foi bom, relativamente bom, né? Porque nós aqui no planeta temos pouco caso de espíritos realmente bons, fraternos. Nós somos mais ou menos bons, né, Edson, né, Vanessa? Assim, Sim, uma hora estamos lá naquela vibe boa, outra hora não. Por quê? Porque ainda nós oscilamos muito nos nossos pensamentos. E por oscilar muito nos nossos pensamentos, nós somos espíritos medianos. Eu ouvi o André Marouço falar, e eu falava também, mas eu parei de falar porque o pessoal entende muito mal. Medíocre significa mediano. Mas aí você chama a pessoa de medíocre, ela vai te dar, né, um corre. vai falar medíocre é você. Parei com isso. Aí eu ouvi o André Maroso falar, falei, ele pode, ele é mais forte que eu. Que até explicar que mediano, né? Mas nós que somos espíritos assim, numa média de vibração, uma hora boa, outra, nós desencarnamos, nós com certeza somos as mesmas pessoas. E essas vibrações que uma hora é de tristeza, outra hora é de saudade, outra hora é de indignação, porque o luto se dá nas duas partes, como o Edson falou. Realmente nós continuamos a mesma coisa. Então tem o que partiu e tem o que ficou. Tanto um como o outro vai vivenciar, vamos dizer assim, o luto. E o luto, a primeira coisa do luto é a negação. Porque eu não devia, tarará, aquela coisa. Mas, como eu falei, se for na parte do espírito e ele estiver mais ou menos numa situação espiritualizada, não sem religião, pode ser ateu, pode ser budista, mas essa ligação com a sua espiritualidade, ser fraterno, ser empático. Então, a pessoa é boa, ela vai receber todas essas emanações do bem e vai conseguir sair, né, retirar esses laços ainda que ficam em nós, dependendo da nossa vibração, fica um pouco mais, um pouco menos. A gente tem muita história de espírito, ai, que foi enterrado, ai, que... Gente, não é assim. Nós recebemos realmente histórias, mas é daquele espírito que passou aquela situação. Como a Vanessa falou agora, somos mais de 11 milhões de mortos no mundo, né, Van? Mais de 11 milhões. No gente, Brasil, 13 mil pessoas, muita gente. Então, é muita gente. Imagina se todos esses espíritos que desencarnaram estejam numa situação lamentável, que não quer desencarnar, quer ficar no corpo. Não é assim. Nós temos a nossa personalidade, a gente fala personalidade, é nosso espírito, é a nossa alma que está encarnada, que às vezes reluta com algumas coisas, que às vezes faz algumas coisas que são boas ou não, mas espíritos como a gente, e uma prece. Nós não podemos nos reunir na casa, né, tem o risco, tem tudo. Vamos fazer essa prece assim como nós estamos fazendo agora? Como o André falou, o Papa falou, olha, dá 5 minutos aí para fazer uma prece. Cada um combina na sua casa. Se tiver um Zoom, faz um Zoom, uma prece, se liga espiritualmente àquele ser que partiu e abençoa. Pede a ele também, assim como ele
vai sentir falta, nós também vamos, mas a falta vai ser suprida por um monte de amigo espiritual que ele vai reencontrar, um monte de parente na espiritualidade. É isso.